Vamos lá, vamos iniciar aqui, nesse momento, mais uma aula, né, a primeira aula dessa semana. E aqui a gente já vai estar entrando, pessoal, num tópico novo, tá? Eu acredito que esta aula aqui vai ser a nossa aula 13, tá? Aula 13. E nós vamos entrar num tópico novo, tá? Que é o capítulo 3 lá do nosso livro, que é intitulado como produto escalar, tá? Eu já vinha dito para vocês, pessoal, antes, que não existe, assim, uma operação, assim, de multiplicação entre dois vetores da forma como a gente conhece, certo? Não é possível multiplicar, assim, dois vetores. Mas existe duas operações que a gente define, que a gente chama de produto vetorial e produto escalar, tá? Ou seja, aqui a gente vai começar com o produto escalar. E no próximo tópico, mais adiante, a gente vai começar a falar de produto vetorial. Mas, o que seria, né, esse produto escalar? Então, é isso que nós vamos começar a entender daqui para frente. Vamos lá. Para que a gente possa entender, a definição de produto escalar, pessoal, está inteiramente ligada com um ângulo formado por dois vetores. Pelos vetores, por exemplo, se você quer saber se o produto escalar é entre dois vetores U e V, então essa definição a gente vai ver da forma como a gente vai definir, que ela está relacionada com o ângulo formado entre os vetores U e V, tá? Então, inicialmente eu vou começar falando um pouco de ângulo, tá? Ângulo entre vetores. Então, para isso, pessoal, imagine que eu tenho dois vetores, que eu estou pegando aqui U e V, tá? Aí a gente pensa que o vetor U possui uma representação, ou seja, representado pelo segmento 0P, tá? Ou OP, OP. Então, pronto, aí o segmento OP exatamente representa o vetor U. Imagine que o vetor U ele possui essa direção e esse sentido, tá? Perfeito. E a mesma coisa para o nosso vetor V. Imagine que o vetor V ele parte da mesma origem do vetor U, né? Ou seja, ele é representado pelo segmento OQ, tá? E imagine que ele tem essa direção e esse sentido. Então, em particular, pessoal, esse seria o vetor U, o vetor V inicial. Como eu estou representando eles por segmentos orientados que partem ambos do ponto O, então, por exemplo, eu teria esse formato aqui, ok? Ou seja, aqui estaria o nosso ponto O, aí a gente teria aqui o nosso vetor U, ou seja, representado pelo segmento OP, e a gente teria o nosso vetor V representado pelo segmento OQ, ou seja, como eles são iguais, você percebe que eu estou mantendo a mesma direção, o mesmo sentido, para ambos os vetores. O que seria o ângulo entre esses dois vetores, por exemplo, U e V? Seria exatamente o ângulo formado por esses dois segmentos, ok? OP, ok. Ou seja, aqui nós teremos exatamente o nosso ângulo entre os vetores, ou seja, θ é igual ao ângulo formado pelo vetor U e V, tá? E lembrando que esse θ, ele, quando a gente trata aqui de ângulos entre vetores, esse θ ele varia de 0 a π, tá? Ou seja, em radiano, né? 0 a π radiano. Então, por exemplo, se você tem uma direção assim, então a gente teria basicamente por isso aqui. Aqui seria o máximo o ângulo, tá? Quando os dois vetores, por exemplo, seriam opostos. Por exemplo, aqui a gente teria o nosso vetor U, partindo desse ponto aqui, e para cá a gente teria o nosso vetor V. Ok? Então, o máximo do ângulo formado numa direção seria exatamente essa meia volta aqui, tá? Ok. Então, uma vez entendido, né, ângulos entre vetores, vamos analisar aqui alguns casos particulares, ok? Alguns casos particulares. Olha, vamos representar o ângulo formado
pelo vetor V, só que esse vetor V, ele é um múltiplo de U, ou seja, V, ele é lambda escalar U, com lambda positivo. E a gente já viu, né? Se a gente tem um vetor V, imagine que aqui está o nosso V em azul, tá? Se eu multiplico ele por um escalar positivo, esse vetor vai continuar sendo, vai continuar tendo a mesma direção e o mesmo sentido do vetor V. Então, por exemplo, aqui estaria o nosso, esse vetor que vai daqui até aqui, seria o nosso vetor lambda V, na mesma direção e no mesmo sentido. Então, você percebe uma coisa, pessoal, que eu tenho, sempre que eu pegasse assim, o meu vetor V, ou seja, pegasse ele representação agora do mesmo ponto. Imagina que aqui é o ponto O, aí eu represento o meu vetor V. Só que o meu vetor lambda V, ele ainda continuaria tendo essa mesma direção, esse mesmo sentido, ou seja, não teve nenhuma abertura aqui para que se formasse um ângulo, certo? Em outras palavras, eles são colineares. Então, uma vez que eles possuem a mesma direção no mesmo sentido, então o ângulo formado por esses dois vetores aqui, o V e o lambda, lambda U, né, que vai acabar possuindo a mesma direção, seria zero, tá? 0 grau. Perfeito. E agora, pessoal, imagine a mesma situação, esse meu vetor V, ele é igual a lambda U, tá? Então, qual seria o ângulo formado entre o vetor V e o vetor lambda U? Ok? Ou seja, onde o lambda U é igual ao V. Só que agora, pessoal, eu estou considerando o caso em que o lambda, ele é negativo. E aí a gente já viu, né? Se a gente tem aqui um ponto O, aqui estaria o nosso vetor, eu coloquei U e V, mas na verdade aqui seria o nosso vetor, por exemplo, V, se ele estivesse nesse sentido. Para cá seria o nosso vetor lambda U, tá? Lambda U. Então, o que acontece? O mais indicado, pessoal, seria mudar aqui, colocar o V para cá, tá? Acabei me confundindo aqui. Imagine vocês que isso aqui não existe, nem isso aqui. Coloco o V para cá, e como o nosso vetor lambda U, ele é igual ao V, só que o lambda é negativo, então ele estaria no sentido contrário do vetor V, certo? Então, ele pertenceria na mesma direção, no entanto, no sentido contrário. Então, você analisando aqui, ó, você teria um máximo entre o ângulo, porque ele saiu daqui, aí ele foi abrindo, até ele pegar essa direção, ok? Então, aqui o nosso ângulo seria exatamente o máximo, seria π radiano, ok? Ou seja, o ângulo entre esses dois vetores aqui seria exatamente π radiano. E se você tivesse V e U, onde o vetor V seria ortogonal a U? E a gente já viu que se ele é ortogonal a U, então ele forma um ângulo de 90 graus com U, tá? Um ângulo de π sobre 2. Então, pessoal, a representação seria essa daqui. Aqui nós estaria o nosso vetor U e aqui o nosso vetor V, que é ortogonal a U, ok? Então, você percebe que você sai daqui do U e o ângulo vai abrindo, vai até encontrar o vetor V. Então, esse ângulo aqui, como ele é ortogonal, por definição, esse ângulo aqui é π sobre 2, ou um ângulo de 90 graus, tá? Então, isso aqui a gente teria o nosso ângulo de π sobre 2, ok? Então, são alguns casos particulares aí, tá? Que fica pra gente observar. Tá, vamos lá agora a definição de produto escalar, ok? Definição de produto escalar. Bem, pessoal, se você for olhar o livro do Inter, ele não parte definindo assim, tá? Ele define um pouco diferente. Mas as duas definições, elas são equivalentes e eu vou mostrar isso. Eu vou definir inicialmente exatamente relacionando de uma forma mais geométrica, assim, né? O produto escalar, relacionando a definição do produto escalar com o ângulo formado entre os dois vetores. Então, o que a gente vai ter, pessoal? Você vai imaginar que você possui dois vetores, tá? U e V.
Você toma dois vetores, seja dois vetores e o IV. Então, como a gente vai definir o produto vetorial, produto escalar entre o vetor e o V? Bem, primeiramente, ó, a gente vai usar, para a gente denotar o produto escalar, a gente usa essa notação, tá? É U pontinho V, ok? Essa notação aqui representa o produto escalar, ok? Perfeito. Então, pessoal, se esses vetores que tu tomou inicialmente, um deles for nulo, ou o vetor U ou o vetor V for um vetor nulo, então o produto escalar entre eles vai dar zero, ok? O produto escalar entre eles é zero, é assim que é a definição. Agora, se ambos forem não nulos, se o U e o V forem não nulos, e aí, se eles forem não nulos, aí você define θ igual o ângulo entre eles, ou seja, o θ é o ângulo entre U e V, da forma como a gente estava comentando acima, ok? Então, você tem essas três coisas. U é diferente de zero, do vetor nulo, V é diferente do vetor nulo, e o θ é igual ao ângulo entre U e V. Então, como a gente define? A definição é essa aqui, pessoal. O escalar V é definido, tá? É definido. Quando eu coloco esses dois pontinhos aqui, significa que o que está aqui é definido igual a isso. Ou seja, por definição, o escalar V é a norma de U, a norma de V, multiplicado pelo cosseno de θ, certo? Cosseno do ângulo entre eles. Ou seja, você percebe que aqui existe uma relação com o ângulo entre os vetores, porque aqui, ó, na definição, eu preciso saber o ângulo entre os dois vetores para me poder calcular o cosseno desse ângulo, ok? Então, essa daqui, pessoal, é uma definição que vocês vão acabar encontrando em alguns livros, tá? Existem duas definições que podem ser consideradas equivalentes, tá? Se eu partir dessa definição, eu provo a outra. Se eu partir da outra, eu provo essa, ok? E eu vou partir dessa, tá? Aí, pessoal, note o seguinte. A norma, a gente já viu, é um número real, tá? É o comprimento, ou seja, isso aqui é um número real. Isso aqui, essa norma de U é um número que vai pertencer a R. A norma de V é a mesma coisa, ok? A norma de V é a mesma coisa. Isso daqui vai ser um número que vai pertencer a R. E o cosseno de um ângulo, claramente, é um número real também, tá? Então, quando eu estou multiplicando 3 número real, vai dar um número real. Então, pessoal, note o seguinte, que o produto escalar entre U e V é um número, não é um vetor, ok? O produto escalar é um número, não é um vetor. Não esqueça disso. Ou seja, eu trago até com uma observação aqui, ó. O escalar V pertence a R, ou seja, é um escalar. O escalar V é um número, ok? E também, pessoal, o produto escalar, o produto escalar U, escalar V, ele pode ser denotado dessa forma, tá? Em alguns livros você pode usar pode perceber essa notação. Isso aqui é o produto escalar entre eles, entre o vetor U e V, tá? Então essa aqui, pessoal, é a definição que a gente vai usar para produto escalar. E claro, a partir dessa eu vou mostrar a outra que a gente usa mais usando coordenada, que é o que a gente vai acabar usando mais no curso. Mas eu vou mostrar ela como uma proposição e fazendo uso desta definição eu consigo provar exatamente. Perfeito, pessoal, vamos lá. Então, eu já vou partir para ela, tá? Agora eu vou mostrar uma definição de produto escalar usando coordenadas, tá? Agora a gente vai usar coordenadas para que a gente possa chegar numa outra demonstração semelhante. Antes disso, pessoal, eu chamo a atenção de vocês, deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, lá nas notas de aula que eu vou disponibilizar para vocês, depois exatamente desse fato aqui, eu tenho uns exercícios lá, ok? Tem uns exercícios que eu gostaria que vocês fizessem. É um exercício bem simples, tá? Aqui determine o produto escalar, tá? De acordo com aquela definição que eu dei inicialmente.
Ou seja, se tu tem um vetor u igual a zero, pela própria definição, pessoal, não é a norma do u vezes a norma do v vezes o cosseno, não. Se o vetor u é zero, então claro que eu teria a norma do vetor nulo é nulo, certo? A norma do vetor zero vai dar zero. Então, teria zero multiplicando aqui a norma do u, v, cosseno entre esses dois ângulos. Então, claramente, isso aqui daria zero, tá? Aí aqui, ó, já é um outro caso. Aí tá pegando o u igual ao i, ou seja, aquele vetor unitário, né, da base canônica, na direção do x, do eixo x, e o vetor v igual a 2, ou seja, é um ponto que vai estar na reta, digamos, x para x, como se fosse a função f de x igual a x, tá? A reta, a identidade, né? A identidade. Então, isso aqui vai partir exatamente da bissetriz aí, digamos, do ângulo. Vai formar um ângulo de 45 graus, você pode ver lá. Então, se você calcular o ângulo entre u e v, vai formar um ângulo de 45 graus. Aí, pela definição, seria a norma do i, norma do v, cosseno de θ. Como seria um ângulo de 45 graus, cosseno de 45 é exatamente 2, tá? Seria 2 sobre a norma do v, que seria exatamente aquele comprimento lá. Você vai ver. E isso aqui vai dar 2, tá? Então, você dê uma tentada para esse exercício. E os principais, que eu chamo a atenção, tá? Os principais são esses dois aqui, ó. Você pode encontrar nos livros aí também resolvidos esses exercícios. Eu acredito no livro do Intel, o outro livro, sem ser aquele que é dele, Kustenbruch. Se eu não estou enganado, está resolvido esse exercício aqui. Então, mostra que para qualquer V e U temos. Ou seja, pessoal, olha, a norma de U, eu posso escrever a norma de U fazendo uso da definição de produto escalar. Certo? Eu posso escrever a norma de U fazendo uso da definição do produto escalar. Ou seja, a norma do vetor é raiz quadrada de U escalar U. Certo? É interessante, isso aí a gente acaba usando mais na frente, ok? E o outro exercício aqui também é interessante, ó. Se U e V são vetores não nulos, mostre que U é ortogonal a V se e somente se o produto escalar entre eles é zero, tá? U é ortogonal a V se somente se o produto escalar entre eles é zero. Dá para mostrar isso aí, tá bom, pessoal? Então, lembrando que se U é ortogonal a V, ele vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Ele vai formar um ângulo de 90 graus. E aí, ó, essa aí daqui, por exemplo, se U é ortogonal a V, então o ângulo entre eles é 90 graus. Ou seja, π sobre 2. Só que o cosseno de π sobre 2 é zero. Então, quando você multiplicar aqui, ó, já é zero. Então, o vetorial V é zero, certo? E aí você pensa na volta. Já fiz basicamente. É um exercício simples, pessoal. Não é muita burocracia não, tá? Ok? Perfeito. Então, façam, eu recomendo que vocês façam esses exercícios aí. Tá? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá agora para a definição do produto escalar usando as coordenadas, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, inicialmente eu já chamo a atenção para vocês um fato, ou seja, que é exatamente o seguinte: no que segue, nós vamos sempre considerar as coordenadas do vetor em relação à base canônica, tá? Ou seja, essa base aqui, ó. Sempre eu vou usar essa base, ou seja, as coordenadas do vetor será a base usual, tá? Será com relação à base usual, daqui por diante. Ok? Então, a gente sabe quando a gente está com a base usual, então, em vez de eu representar, por exemplo, U igual a XI mais YJ mais EK, eu posso representar simplesmente da forma que está aqui, x1, y1, z1, tá? Então, a gente pode representar pela forma analítica, simplesmente exibindo quem é as coordenadas, tá? Do vetor, sem se preocupar em colocar com que relação, com que base a gente está trabalhando. Daqui por diante a gente vai trabalhar só com a base canônica. Tá, pessoal, olha aí.
Vamos lá. Agora, pessoal, olha só o que a proposição 7 nos diz. Se U, dado dessa maneira, ó, ele possui o componente x1, y1, z1, e o vetor v, que possui os componentes x2, y2, z2, se eles são escritos dessa forma, então, ou seja, se ele é representado por um sistema de coordenadas, né? Então, o escalar v é definido como x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. Olha só que uma definição é muito mais fácil. Se você tem um vetor v, tá? No espaço, tá aqui, 3 coordenadas. Então, o produto escalar entre eles, basta que você pegue a primeira coordenada daqui, do primeiro vetor, e multiplique com a primeira coordenada do segundo vetor. Pegue a segunda coordenada e multiplique com a segunda coordenada do segundo vetor. Pegue a terceira coordenada e multiplique com a terceira coordenada do vetor e some. Isso é, por definição, o produto escalar. Ok? Então, é muito interessante, tá bom? E essa propriedade aqui, ela vai seguir exatamente, ou seja, essa definição, que acredito que é essa definição que o próprio livro do Inter traz, tá? Ela segue imediatamente da definição que eu coloquei acima, para produto escalar. E se eu tivesse partido dessa daqui, eu também poderia chegar naquela outra, tá? Então, eu vou denotar essa equação aqui por 1 e vamos à prova. Se um dos vetores é nulo, 1 é verdadeiro. É verdade, certo? Por quê? A gente já viu que se um vetor é nulo, o produto escalar entre eles é nulo, por a própria definição que a gente definiu lá. Então, teria 0 aqui. Mas se um vetor é nulo, então teria 0 na primeira entrada, 0 na segunda e 0 na terceira. Em outras palavras, vai aparecer 0 vezes x2, 0 vezes y1, 0 vezes isso daqui. Então, teria 0 igual a 0. Pronto, tá? Então, é verdade, tá? Então, se um dos vetores é nulo, é verdadeiro. Isto é, o escalar v é igual ao vetor nulo. Agora, a gente vai supor que os dois vetores não são nulos, tá? Supondo que eles não são nulos, o que a gente vai considerar? Consideremos exatamente que o vetor u, né, seja representado pelo segmento 0 OP, tá? E o vetor v seja representado pelo segmento OK, tá? E o ângulo entre eles seja θ, ou seja, θ seja o ângulo entre u e v. Perfeito? Eu peguei exatamente aquela coisa que eu tinha lá. Então, ó, pessoal, eu poderia representar mais especificamente aqui assim, tá? Eu teria aqui, ó, O, P, OK, U e V, tá? U, O, P, O, V, OK. E aí a gente já viu lá, eu não vou estar voltando muito aqui, tá bom? Porque, né, como eu estava dizendo, né, então a gente já viu que U menos V é exatamente essa diagonal aqui, tá? No fundo, você pegaria o U, né, projetaria ele aqui, prolongaria aqui, né, pegaria um representante de U aqui, né, esse U aqui você representaria aqui. Aí você quer o menos V, porque você mandou U menos V. Como o V está nesse sentido, então o menos V estaria nesse. Então, menos V, né? Seria exatamente... Opa! Menos V seria exatamente esse vetor que vai daqui para cá. E aí aqui você estaria nessa soma aqui de U com menos V, tá? Seria essa diagonal. Então, essa diagonal aqui é U menos V. Agora, pessoal, a gente vai precisar aplicar esse triângulo, esse triângulo exatamente OPQ, né? Uma coisa que a gente chama de lei dos cossenos, tá? Para quem não está muito lembrado, a lei dos cossenos, deixa eu só mostrar aqui, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Olha isso, essa figura. Por exemplo, em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. Em particular, lá eu vou querer esse lado aqui, ó. O lado B ao quadrado, que é onde está U menos V lá.
Então, nós temos o seguinte, que b ao quadrado seria exatamente a soma dos quadrados dos outros dois lados, a quadrado mais c quadrado, menos 2 vezes o produto entre eles, a vezes c, vezes o cosseno do ângulo entre eles, beta, certo? Então, pessoal, isso aqui é o que a gente chama de lei dos cossenos. Em particular, quando, no nosso caso aqui em particular, tá? No nosso caso em particular aqui, eu vou querer, pessoal, desligar aqui, eu vou querer, pessoal, que, ou seja, eu vou aplicar a lei dos cossenos sobre esse lado. Então, eu teria que o quadrado desse comprimento aqui é igual ao quadrado desse, mais o quadrado desse, mais 2 vezes o comprimento desse pelo comprimento desse, vezes o ângulo entre eles. Só que a gente sabe que o comprimento do vetor, né, é exatamente o módulo dele, ok? O módulo dele, ou norma. Então, aqui, pessoal, aplicando a lei dos cossenos, a gente vai ter essa igualdade aqui, ó, que 1 menos v ao quadrado, que é esse lado aqui, ou seja, a norma desse ao quadrado, que é exatamente o comprimento, é igual a norma de u ao quadrado mais v ao quadrado menos 2 vezes os dois lados lá, né? A norma de u, norma de v, cosseno θ, que é o ângulo entre eles, tá? O ângulo entre u e v. Tá, pessoal, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou simplesmente recorrer à forma como o u e o v são escritos, ou seja, o u e o v desde o início são escritos dessa maneira, x1, y2, z1, aqui o v, x2, y2, z2, tá? Então, eu vou pegar esse aqui e escrever ele em coordenadas, tá? Então, substituindo todos esses valores aqui, ó, u, v, colocando aqui, a gente tem essa equação. Aí, o que eu peço para vocês notarem aqui, amigos? Olha só essa expressão que está aparecendo aqui, ó. Norma de u, norma de v, cosseno θ. De acordo com a nossa definição de produto escalar inicial, olha aqui. Norma de u, norma de v, cosseno θ é exatamente u escalar v, por definição, tá? Então, por definição, eu posso substituir esse pedacinho aqui por u escalar v, tá? E o que eu vou fazer para cá, pessoal? Tem o vetor u menos o vetor v em coordenadas. A gente sabe que a diferença de dois vetores em coordenada basta que você subtraia a coordenada da coordenada. Então, aqui você tem x1 menos x2, ou seja, a primeira coordenada menos a primeira, a segunda coordenada menos a segunda, fica y1 menos y2, z1 menos z2 ao quadrado. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Nota o seguinte, eu tenho uma norma do vetor ao quadrado. A gente sabe o seguinte, né, pessoal? Que a norma, por exemplo, se tem um vetor x qualquer, então a norma, se esse vetor tivesse componente x, y, z, é dada por x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado, tá? Ok. Então, quando ele está elevado ao quadrado aqui, fica tudo isso ao quadrado. Então, aqui ficaria x ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado, a raiz disso, né? Como aqui está elevado ao quadrado, fica isso ao quadrado. A mesma coisa vai acontecer para cá, simplesmente trocando as componentes. E aqui eu já substituí isso daqui por u escalar v. Ok, pessoal. Agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, amigos, eu vou fazer para esse vetor aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz aqui. Só que aqui, perceba que as nossas componentes, tá? A primeira componente é x1 menos x2. A segunda componente é y1 menos y2. A terceira componente é z1 menos z2, certo? Então, aqui vai ficar a raiz quadrada da primeira componente quadrada, que é x1 menos x2, mais a segunda componente quadrada, que é y menos y2, e assim por diante, tá? Então, aqui, ó, pessoal, note que eu tenho a raiz quadrada elevada ao quadrado. Então, em particular, a gente pode cancelar isso aqui. Não sei nem de onde veio esse risco aqui, tá? Ignore, tá? Em particular, a gente pode cancelar esse quadrado aqui, a mesma coisa aqui, a gente vai ficar simplesmente com a soma desses quadrados que estão dentro da raiz. Aqui, ok? E aqui, a mesma coisa, eu posso cancelar esse quadrado com esse quadrado, e aí a gente vai ficar só com a soma desses quadrados aqui. Só que você percebe que eu tenho a soma de 3 quadrados da diferença. Aqui um quadrado de diferença, quadrado da diferença, quadrado da diferença. A gente sabe lá do ensino médio, por exemplo, onde você tem a menos b, a menos b ao quadrado, ok?
Isso aqui é A quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? Vai essa relação lá. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Tem um quadrado de diferença. Então, fica x1 quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é x1, x2, mais x2 quadrado. A mesma coisa eu vou fazer para cá, a mesma coisa eu vou fazer para cá, simplesmente trocando as componentes aqui, né? Aqui vai ficar y quadrado menos 2y1, y2, mais y2 quadrado. Aqui z1 quadrado menos 2z1, z2, mais z2 quadrado, tá? E isso aqui igualado a isso. Agora, pessoal, observe que vai se cancelar um monte de termo aqui. Mais precisamente, preste atenção. Eu até fiz questão de colocar em cores diferentes para você perceber quem está se cancelando com quem, tá? Tem x1 quadrado, aqui também do outro lado da igualdade eu tenho x1 quadrado. Então, eu vou se cancelar. x2 quadrado. Aqui, ó, x2 quadrado. y1 quadrado, y1 quadrado. y2 quadrado, y2 quadrado. z1 quadrado, tá aqui, ó, z1 quadrado. Z2 quadrado se cancela com Z2 quadrado aqui. Enfim, pessoal, vai acabar sobrando. Quem vai sobrar aqui, ó? Menos 2y1 x2, menos 2y1 y2, menos 2z1 z2, certo? E aí você notando que aqui você tem menos 2, menos 2, menos 2, percebe que menos 2 é comum em todos os sistemas. Então você pode colocar menos 2 em evidência, ok? E aí, colocando menos 2 em evidência, fica menos 2 vezes x1, x2, mais y1, y2, mais y1, z2. Menos 2 vezes esse daqui. Daqui você percebe que se cancelou tudo desse lado, tá? Ficou só menos 2, o escalar v. E aí você simplifica o menos 2 por menos 2 e você adquire que o escalar v é exatamente essa soma aqui, que era o que você queria provar. Então, pessoal, note que a partir dessa fórmula nós ganhamos uma outra possibilidade de calcular o produto escalar entre dois vetores, que é uma possibilidade muito mais simples, tá? Só que para isso você precisa realmente ter que o vetor esteja escrito na forma de coordenadas, tá? Você tendo isso é muito mais fácil você calcular isso. Basta você multiplicar componentes, as componentes correspondentes e somar, tá bom? Perfeito. Como consequência imediata desse resultado aqui e da definição, né? Ou seja, como um corolário dessa proposição aqui, a gente ganha uma nova forma de calcular o cosseno entre um ângulo, tá? Formado por dois vetores. Por exemplo, se você tem que o teu vetor U é exatamente esse vetor aqui que possui os componentes x1, y1, z2, e o V possui os componentes x2, y2, z2, são vetores não nulos, e o θ é exatamente o ângulo entre eles, então o cosseno de θ, certo? O cosseno do ângulo formado por esses dois vetores, ele pode ser calculado dessa forma. Ou ainda dessa, né? Porque você percebe que o que está aqui em cima é U escalar V, tá? U escalar V sobre a norma de U, norma de V, tá? Então, você percebe que essa equação aqui é exatamente U escalar V, de acordo com o que está aqui, tá bom? Pessoal, é bem simples, tá? Para você provar essa igualdade aqui. Por isso que é um corolário, é uma consequência imediata. Basta você notar o seguinte. O escalar V, por definição, pessoal, ele é norma de U, norma de V, cosseno θ. Isso aqui foi a definição inicial que eu trouxe. Acredito que você ainda se lembra, né? Eu comecei a aula aqui definindo que o escalar V seria essa aqui, ó. Norma de U, norma de V, cosseno θ, tá? Então, essa primeira igualdade aqui vem por definição, tá? Agora, por essa proposição que eu acabei de provar aqui, ó, o escalar V pode ser escrito como dessa forma. Então, o escalar V é exatamente x1, x2, mais y1, z2, mais y1, z2. Então, eu tenho aqui o escalar V igual a isso e é igual a isso. Então, se essas igualdades prevalecem, então, em particular, essa é igual a essa, tá? Então, eu posso igualar essas duas aqui, ou seja, essas duas da ponta, tá? Igualando essas duas da ponta, note que eu tenho aqui já que os normas de U, norma de V, cosseno θ é igual a isso. Se eu pego essa parcela aqui, ó, norma de U
norma de V e passo dividindo aqui, ó, eu ganho a equação que eu quero, tá? Então, fica aqui desse lado só o cosseno de θ e para cá fica isso, somatório aqui, dividido pela norma de 1, norma de V, que era o que a gente queria provar, ok? Então, isso aqui é uma consequência interessante, tá? Para a gente finalizar aqui, pessoal, vamos fazer alguns exemplos rápidos, tá? Então, suponhamos que a gente tenha os vetores U, que possui os componentes 2, 3 e menos 4, e o vetor V, que possui os componentes menos 1, 4, 3, tá? Então, o que seria o escalar V, pessoal? O escalar V é o U, ou seja, é esse vetor, escalar esse. E aí a gente já viu que o produto escalar é basta eu multiplicar componente a componente correspondente e depois somar, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes menos 1, 3 vezes 4, terceira com terceira, que é menos 4 vezes 3, tá? Então, isso aqui dá menos 2, aqui vai dar 12, aqui vai dar menos 12. Então, esse vai se cancelar com esse, o resultado são menos 2, tá? Então, o escalar V é menos 2. E se eu quisesse calcular, pessoal, o cosseno de θ, onde o θ é exatamente o ângulo formado entre os vetores U e V lá? Bem, por aqui, por esse resultado aqui, a gente acabou de ver que o cosseno de θ, ele pode ser dado por U escalar V, norma de U, norma de V, ok? Só que o U escalar V a gente acabou de calcular aqui em cima, menos 2. E a norma de U, aí eu peço para que vocês calculem depois. Vocês já sabem, a norma de U vai ser a soma raiz quadrada dos quadrados desses componentes. Que é 4 quadrado mais 9 quadrado, 13, mais menos 4 quadrado, que é 16, 13 com 16, 29, tá? Então, fica a raiz de 29. Então, aqui ficaria menos 1 quadrado, que é 1, mais 4 quadrado, 16, 17, mais 3 quadrado, que é 9. Então, 17 com 9, 26. Então, aqui ficaria a raiz de 26. Bem, se você fosse fazer essa operação aqui, eu poderia deixar aqui, né? Mas caso você fosse fazer essa conta numa calculadora, isso daqui daria aproximadamente 0,07, tá? 0,07. Perfeito, pessoal. Agora vamos resolver mais esse exercício aqui, ó. Determine x de modo que os vetores U, tá? E V sejam ortogonais. Aí você percebe que o x aparece aqui exatamente nas componentes, tá? Dos vetores. Então, qual seria o valor de x para que esses vetores fossem ortogonais, tá? Então, pelo exercício que eu deixei lá no início para vocês, que eu espero que vocês vão provar, é ortogonal a V se somente se o produto escalar entre eles é zero, tá? Isso aqui é um exercício que eu deixei para vocês. U é ortogonal a V se somente se U escalar V é zero. O produto escalar entre eles é zero. Ok? Tá. Então, fazendo o produto escalar aqui, pessoal, já vou assumir que vocês já entenderam a ideia. Você pode fazer até de cabeça. Você vai pegar componente a componente e multiplicar. Então, a primeira com essa daqui. X vezes 1, x. 0 vezes x dá 0. Então, nem coloquei. 3 vezes 3, 9, mais 9. Isso daqui tem que ser igual a 0, tá? E daqui você tira aqui o x, passando o 9 para o outro lado, você tira que o x é igual a menos 9, ok? Então, pessoal, nesse caso, esses dois vetores seriam ortogonais, desde que o x fosse igual a menos 9, perfeito? Ok, e vamos ao último exercício, tá? Ó, suponha que o meu U seja agora esse vetor, tá? 2 alfa menos 1, vetor B seja alfa 1, 2. Aí você tem dois pontos, ponto A, cujos componentes é 5, 2, 1, e o ponto B, cujos componentes é 3, 1, menos 1, tá? Determine o valor de alfa, tal que essa igualdade aqui aconteça, ó. Tá? Essa igualdade aqui aconteça, pessoal. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Olha, note que eu sei quem é U, tá aqui. Eu sei quem é o V, tá aqui. Só que eu não sei ainda, eu tenho os pontos, mas eu não sei quem é BA, tá? Então, mas a gente já viu como é que a gente calcula um vetor definido por dois pontos, tá? Então, se o vetor é BA, então esse vetor ele pode ser calculado como o extremo menos a origem, que é A menos B.
Então, BA é igual a A menos B. Você substituindo os pontos aqui, tá? No lugar do A você coloca aqui, no lugar do B você coloca aqui, tá? E fazendo a diferença entre esses dois vetores, aí você encontra 5 menos 3, 2, 2 menos 1, 1, 1 menos 1 dá 2, tá? Então, o vetor BA está aqui. Uma vez tendo em posse de todos os vetores aqui, né, todos os vetores exigidos, você pega esses vetores, substitui aqui e tenta ir operando, fazendo as manipulações necessárias, tá? Então, ó, no lugar do U você coloca aqui, 2 alfa menos 1, escalar essa soma aqui, escalar essa soma. No lugar do V você coloca aqui, alfa 1, 2, e no lugar do BA você coloca o vetor que você encontrou aqui, tá? Então, a gente vai ter essa equação aqui igualada a 8, tá? Perfeito, então eu vou deixar esse aqui em stand-by primeiro, vou somar esses dois. Então, é componente a componente, soma de vetores. Alfa mais 2 dá 2 mais alfa, certo? Ou alfa mais 2, enfim, não importa. 1 mais 1 vai dar 2. 2 mais 2, 4. Isso é igual a 8. Agora você tem dois vetores aqui, está aqui o primeiro e está aqui o segundo, tá? Então, você está tirando o produto escalar entre esses dois vetores. Como é que a gente faz? A primeira vai na primeira, tá? Ou seja, eu vou multiplicar a primeira componente com a primeira daqui, fica 2 vezes 2 mais alfa. Vou somar com a multiplicação da segunda com a segunda daqui, ok? 2 alfa vezes 2, dá 2 alfa, tá? E soma ainda com a terceira, multiplicada com a terceira daqui, vai ficar menos 1 vezes 4, dá menos 1. Fazendo todas as contas aqui corretas e necessárias, o que a gente tem? Ó, distribuindo aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4, 2 vezes alfa, 2 alfa, aí continua escrevendo aqui esse 2 alfa, tá? E o menos 4. Então, você percebe que esse 4 daqui vai acabar cancelando com esse 4 daqui, e aí aqui ficaria 2 alfa mais 2 alfa, daria 4 alfa, ok? E igualado a 8. Então, 4 alfa igual a 8. Aí você passa o 4 dividindo, então alfa é igual a 8 sobre 4, que dá 2. Portanto, alfa é igual a 2, tá? Alfa é igual a 2, se você substituir aqui, você verifica exatamente essa igualdade. Perfeito, pessoal. Feito esse exemplo, eu venho aqui comentar mais uma coisa sobre a norma do vetor em coordenadas. Na verdade, foi um exercício que eu deixei para vocês, mas eu deixei... Olha, eu devo vocês provarem lá no exercício que a norma de U pode ser escrita como a raiz quadrada do U escalar V, certo? U escalar V. Eu vou fazer esse exercício aqui usando coordenadas. Lá eu pedi para vocês usarem aquela outra definição. Bem, a gente sabe que para todo U, para todo vetor U, a norma de U é exatamente definida como a raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado. Ok? Agora, observe que aqui não tem x quadrado. X quadrado eu poderia escrever como se fosse x vezes x, né? Y quadrado eu poderia escrever como y vezes y. Em particular, essa soma que está aqui dentro da raiz, ela pode ser escrita dessa forma, tá? E se você for analisar o que está acontecendo aqui, ele pode ser reescrito como o produto escalar entre esse vetor e esse vetor, tá? Por quê? Ficaria x vezes x mais y vezes y mais z vezes z, ok? Só que esse vetor aqui é quem? É U. E esse vetor aqui também é U, ok? Pela forma como a gente definiu. Então, isso daqui é a raiz quadrada de U escalar U. Então, vale essa igualdade aqui, ok? Vale essa última igualdade. A norma do vetor pode ser calculada desta maneira. Perfeito? Então, pessoal, essas são algumas propriedades que a gente tem de produto escalar, tá bom? Assim, que ocorre de forma imediata. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês, comentar mais ainda de outras propriedades do produto escalar, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos aí, tente fazer os exercícios que eu deixei. Por falar em exercício, né? Agora que eu lembrei, poxa, professor, não ia se lembrar, mas eu lembrei agora, pessoal. Deixa só mostrar aqui para vocês.
Olha, eu recomendo, tá? Que você faça esses dois exercícios aí, ok? Tente fazer esses dois exercícios aqui, ó. Exercício 1, que está lá na página 52, lá da nota de aula. Ou seja, sabendo que a distância entre os pontos A e B é 7, calcular M. Aí eu ainda dou uma dica aqui, ó. Lembre-se que a distância entre dois pontos é dada desta maneira. Então, tu teria, na funda, tu vai ter que isso daqui é igual a 7, tá? Só que, tipo, já tô te dando aqui quem são os componentes do vetor, então é só substituir aqui, tá? E fazer as contas. E o exercício 2 fala, determine alfa para que o vetor V, tá aqui o vetor, seja unitário, tá? Então, a gente sabe também que o vetor unitário quando a norma dele é igual a 1, tá? Então, você calcula a norma desse cara aqui igual a 1, vai fazendo as contas e descobre quem é esse alfa, tá? Dois exercícios aí bem simples para vocês treinarem um pouco, tá bom? Então, pessoal, a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos!